E o que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Durante esses anos de ministério, nós temos vivenciado, nós temos aprendido diante das revelações do Cordeiro Eterno. E durante todo esse percurso da nossa vida, deixamos muitas coisas para trás, para a glória de Deus, caímos, levantamos, como é natural do ser humano. E todas as vezes o braço forte do Senhor esteve para nos reposicionar com as suas palavras de verdade e de vida, nos indicar o caminho, que é Ele mesmo. Então Jesus é a porta das ovelhas, a qual nós temos que adentrar, conhecê-lo, e depois Ele nos leva a conhecer os verdes pastos, os pastos verdejantes, e nos leva ao descanso diante das águas tranquilas, como diz o Salmo 23. Hoje eu estava aqui recordando um momento de luto da minha vida, terceiro dia a qual eu estava em absolutamente jejum, sem comer absolutamente nada, com a dor da perda, as loucuras inevitáveis que vêm na cabeça, os questionamentos em relação a muitas profecias que se tinha a respeito do meu relacionamento, daquele casamento, e que era toda a minha esperança. Então, uma grande loucura invadia a minha mente, e eu tinha umas certezas até ali que Deus realmente era o Deus do impossível e Ele poderia ressuscitar mortos. Mas mais adiante nós aprendemos que para cada milagre há um propósito, e eu não via, hoje não vejo, porque Deus faria a minha vontade diante da revelação do que eu queria que fosse essa ressurreição dentre os mortos naqueles dias. Eu lembro que no terceiro dia eu fui ao retorno à minha casa, que ficava no Jardim América, e o meu jejum foi interrompido por uma xícara de café com leite e uma tapioquinha enrolada trazida pela minha sogra com o maior carinho, dizendo assim para mim: come, Marie, come, porque você tá tão magrinha, você precisa se alimentar. E eu me alimentei não só daquela tapioquinha, como aquele café com leite. Foi aquele amor, aquele cuidado, aquele zelo que me fez interromper a loucura do meu jejum e me alimentar. Logo em seguida eu fui até minha casa, que ficava dobrando o canto, e na Travessa das Orquídeas 445, o lugar onde eu projetei sonhos, aonde eu sonhei com os coqueiros da frente. E quando eu chego lá, tinham invadido a minha casa, tinham levado a minha geladeira, tinham levado o aparelho de DVD na época que a gente ainda usava, sapato, manta, botijão, garrafa. Mas a minha garrafa não deixava o café quentinho. Foi um prejuízo para quem levou. Então, o meu mundo já estava abalado. E quando eu vi como arrasaram minha casa naquele momento, sabe, de luto, de dor, de desespero, eu catei algumas roupas e quando eu vinha saindo, tinha um homem que eu conhecia ele estava bêbado. Ele sentou na porta da minha casa e disse assim para mim: agora eu quero saber aonde é que está a tua alegria. Aonde está a tua alegria? Mas eu sabia que não era verdadeiramente aquele homem.
e sim um espírito falando através dele. E eu olhei para ele e não falei coisa alguma. Passaram-se 2 ou 3 meses, eu retornei novamente na casa a qual eu tinha projetado todos os meus sonhos, mas agora com um propósito de capinar a frente e de colocar uma placa para vender, porque não tinha mais por que eu morar naquele lugar. Eu tinha projetado morar naquele lugar com uma certa pessoa e com a minha família e com todos os sonhos que nós tínhamos juntos. Mas agora aqueles sonhos eram findados, eram mortos. E não fazia mais nenhum sentido eu permanecer e estar naquele lugar. Quando eu cheguei lá, é como se quisessem calar a minha voz, a minha esperança. Então, no meio da minha capina, eu lembrei que eu tinha sonhado lá. E peguei o cabo da enxada, coloquei em pé na minha frente e cantei. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, então eu fui cantando a glória de Deus, o amor do Senhor, que sempre nos ampara, sempre está conosco nos nossos piores, melhores momentos, em todo o tempo. Ele está conosco. E naquele dia Ele estava lá para me fortalecer. E depois que a minha voz ecoou naquele espaço, não só no espaço natural, mas no sobrenatural, porque o meu espírito cantava, meu espírito adorava. Passou um irmão que ele tinha construído para mim o meu banheiro lá nessa minha casa. Enquanto a gente conversava, ele perguntava algumas coisas do Espírito Santo, ainda duvidando, porque ele era mais assim, como se eu fosse explicar mais um pouco escriba, né? Ele acreditava assim mais nas letras do que no mover do Espírito. E nesse dia, esse irmão, ele vendia salgadinho. Então o apelido dele era assim, Salgadinho. E ele parou lá na motinho dele e saiu assim rapidamente e disse: irmã, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus nas Escrituras. E lá onde eu estava tudo errado. É como uma seita. E aí ele começou a falar as coisas a qual ele fazia, a qual ele praticava, que pelo olhar de Jesus estava completamente errado. Então Deus naquele dia, na sua infinita misericórdia, me mostrou o que era uma verdadeira alegria. Essa que é a verdadeira alegria que nós temos de ver as pessoas retornando ao Senhor, ao caminho, a adoração verdadeira, a adoração genuína, adorando aquele que o criou, aquele que o formou e aquele que o fez feitura sua. E naquele dia foi extraordinário, porque eu vivi muitas emoções e todas elas são contidas dentro do nosso ser, porque nos ensinaram a jogar os dardos do maligno para longe de nós, nos capacitaram para pregoar as boas novas e falar da sã doutrina, o porquê é importante, é necessário termos mãos limpas e um coração puro,
E porque essa pregação, ela faz com que os outros nos odeiem, porque ela destitui os poderes desse mundo, ela dá vista aos cegos. O evangelho do reino de Deus é pregado aos humildes. Essa é a verdade do evangelho. Então, o Senhor vem nos capacitando para pregoar a sua mensagem de uma verdadeira transformação, de dentro para fora, que mude verdadeiramente o nosso caráter, a nossa forma de tratar, nossa forma de amar uns aos outros. E é muito importante saber que quando nós entramos na porta das ovelhas, como é necessário entrar na porta da ovelha, e essa porta da ovelha é Jesus Cristo. É o seu ensino. Quando nós negamos a nós mesmos, nós queremos dar glória ao seu nome. Nós aprendemos a ser humildes de coração, porque Ele é humilde de coração. Nós vamos ter descanso nas nossas almas, porque nosso fardo, ele não vai ser pesado, nosso jugo também vai ser leve. Porque isso são promessas do Senhor e Ele nos ensina. E se nós verdadeiramente entramos nessa porta das ovelhas, nós vamos ter refrigério diante das águas tranquilas do Senhor. E Ele vai nos ensinar, vai nos capacitar para toda e boa obra, para todo e qualquer instante. Todas as situações da nossa vida nós vamos ver com clareza, porque não são mais os nossos olhos, mas sim os olhos daquele que habita em nós, do seu Espírito que vê todas as coisas e nos ensina todas as coisas, e ensina-nos a verdade e não a mentira. Então, o que nós temos que fazer é nos tornar ao Senhor, voltar ao Senhor, independentemente das dores que nós carregamos, das curas que nós necessitamos, porque nós necessitamos ainda de cura, nós ainda temos dores latentes, mas elas não definem quem nós somos. Quem define quem nós somos é o Cordeiro de Deus, é o Espírito de Cristo que sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Nós somos nascidos de Deus e o seu Espírito está dentro de nós. E nós precisamos ter uma manifestação de filhos de Deus, manifestando-se ao mundo com graça, com misericórdia, com compaixão, com ternura, sendo fraterno verdadeiramente, tendo comunhão uns com os outros, amando uns aos outros, e Ele nunca cobrará de nós aquilo que Ele ainda não nos deu, para que a gente ofereça. Porque quando nós entramos em Cristo, nós somos perdoados. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Nós amamos porque Ele verdadeiramente nos amou primeiro. Tudo que Ele pede que façamos é porque Ele já fez por cada um de nós. Se entregue ao Cristo eterno, se entregue à obra da cruz e deixa Ele verdadeiramente transformar o teu ser, transformar a tua vida de dentro para fora, para trazer leveza ao teu espírito, docilidade à tua vida, para que tu viva bem, seja próspero, em nome do Senhor Jesus. Pai, tudo o que nós queremos é estar na tua presença, aprendendo no teu caminho e nos assegurando cada vez mais que quando nós estamos em ti, nós temos a vida eterna. Senhor, que essa palavra chegue no coração da tua igreja e que todos tenham uma revelação de quem tu és, para a glória do teu nome e para que eles tenham vida e vida em abundância. Amém. Eu sou Mariane Marie
E o nosso único objetivo é levar Cristo aos corações dos homens. Amém.